Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite ao nosso internauta. Se tiver algum visitante entre nós, sinta-se à vontade, seja bem-vindo à casa do nosso Rei, Senhor Jesus. Hoje, culto da Jucade, daremos continuidade à temática do mês de abril, iniciada no último sábado. Precisamos falar sobre... Semana passada o Ed trouxe a temática apostasia, foi uma bênção. Aqueles que não puderam assistir, assistam posteriormente no canal do nosso pastor Frânio. E hoje nós vamos falar sobre amizades. Hoje nós vamos falar sobre as nossas amizades, as minhas amizades, as suas amizades. Precisamos falar sobre as nossas amizades. Amizades são relacionamentos que nós temos com os nossos amigos. Alguns amigos em nossas vidas tem o poder de ser uma bênção. Amizade, esse relacionamento em nossas vidas pode ser uma porta de Deus para nos abençoar. Nós aqui, com certeza, temos exemplos de bons amigos que nos abençoaram, de bons amigos que estiveram conosco na dificuldade, na batalha, nos momentos difíceis e nos ajudaram a superar essa circunstância ou adversidade contrária à nossa vida. Nós temos bons amigos que estão conosco. A palavra de Deus nos fala em Provérbios 27, 17. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Então, amigos, bons amigos, além de serem bênçãos em nossas vidas, também nos aperfeiçoam. Eles nos ajudam a crescer, eles nos ajudam a evoluir, eles nos ajudam na nossa caminhada de fé. Nós temos um exemplo bíblico lindo de amizade, que é a amizade entre Davi e Jonatas. Nós sabemos que essa amizade permitiu com que Davi se livrasse de enroscadas feitas por Saul. Coisas que Saul tramava contra Davi foram desfeitas ou foram quebradas pela amizade que ele tinha ali com Jonatas, que lhe ajudava. E nós também sabemos que Mefibosete, da linhagem de Jonatas, teve graça perante o rei Davi por conta da sua amizade de Jonatas com Davi. Então aqui nós temos um exemplo de amizade onde o relacionamento, onde a amizade em si era uma bênção. Dois amigos que se ajudavam, que estavam juntos e que conseguiam ali um ao outro evoluir, um ao outro melhorar, um ao outro fazer crescer. Essa amizade era uma bênção tanto para Davi quanto para Jonatas. Mas nós temos exemplos e alguns amigos em nossas vidas podem ser armadilhas, podem ser ciladas ou podem servir como pedra de tropeço em nossas vidas. Nós temos um exemplo na nossa vida, nós temos um exemplo na palavra de Deus em nossa Bíblia, nós temos um exemplo bíblico que é a amizade entre Aminon e Jonadab. Nós sabemos, Aminon, filho de Davi, se apaixona pela sua irmã Tamar, A palavra de Deus fala que ela era formosa e ele se apaixona por ela. E o seu amigo, Jonadab, aconselha entre aspas, porque é um péssimo conselho, fingisse doença para que a sua irmã fosse cuidar dele. Então, Aminon segue esse conselho, finge estar doente, passa-se por doente, fala para o seu pai Davi, preciso ser cuidado pela minha irmã. A irmã dele é autorizada por Davi a cuidar do seu irmão, ela vai até os aposentos do seu irmão, prepara uma refeição para ele, prepara ali um banquete para servi-lo, para cuidá-lo e tratá-lo, e nessa circunstância, nessa adversidade, ele acaba abusando sexualmente da sua irmã. E aí nós sabemos que uma série de consequências acabam decorrendo por conta dessa atitude de Aminon. Então, um conselho errado, um conselho falho de um amigo, Jonadab, fez com que Aminon caísse. Aminon já tinha esse desejo no seu coração e foi compartilhar. A palavra de Deus fala que Jonadab percebeu que ele estava abatido, perguntou o que estava acontecendo e ele partilhou: não, estou apaixonado pela minha irmã. E ali Jonadab passa esse conselho para ele. E a partir desse conselho eles tramam isso e acaba acontecendo o abuso de Tamar. Então ali, um conselho de um amigo fez com que a vida de Aminon fosse desgraçada, fez com que a vida de Aminon tivesse uma série de consequências ruins.
Então aqui nós entendemos que existem amigos que nos levam e nos guiam à bênção, nos levam e nos guiam no caminho correto, mas também podem existir falsos amigos ou algumas pessoas que nós vemos como amigos que vão nos levar para a perdição, que podem nos levar para o mal, que podem nos levar para caminhos contrários àquilo que é da vontade de Deus. E nós cremos que no meio do corpo de Cristo, em nome de Jesus, será sempre assim. Todos os nossos amigos aqui serão bons amigos. Todos os nossos amigos no corpo, todos os nossos amigos na congregação serão bênção. Todos os nossos amigos dentro desse espaço de santidade, de comunhão, de adoração ao Senhor, todos nós ajudaremos uns aos outros, cresceremos juntos como corpo e família de fé. Mas quando se trata dos amigos que estão fora da congregação, quando se trata dos nossos relacionamentos, mundo afora, nós precisamos olhar e observar se nós estamos sendo influenciados pelo mundo ou se nós estamos influenciando a eles a seguir os princípios de Cristo. É sobre isso que nós vamos ministrar essa noite. É sobre isso que nós vamos falar neste culto, se nós estamos influenciando os nossos amigos a virem para a luz, ou se eles estão nos influenciando a voltar para a escuridão. Vamos orar ao Senhor, peço que o nosso amado presbítero Luciano faça essa oração e nós daremos início à mensagem do Senhor. Glória a Ti, ó Deus, por aqui estarmos uma vez mais reunidos na Tua presença, em congregação, para aprendermos uma porção mais da Tua palavra. Muito obrigado pela vida do Teu servo, o ministro Lucas André, que já foi devidamente ungido e capacitado por Ti para transmitir à Tua igreja aquilo que o Senhor colocou no coração dele para a nossa edificação, para o nosso consolo, para a nossa exortação. Muito obrigado pela vida do Teu servo. Impacta-nos, Pai. Amém. Fale conosco, enche-nos da Tua palavra e da Tua verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, voltando à nossa linha de raciocínio, quando se trata das amizades dentro da igreja, quando se trata das amizades dentro do corpo de Cristo, todos nós vamos ser bênçãos uns para os outros, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos nos guiar em santidade, numa caminhada de fé, numa caminhada de disciplina constante na palavra do Senhor. Agora, quando se tratar dos nossos relacionamentos ou das nossas amizades fora da igreja, dos nossos relacionamentos ou das amizades no mundo, nós precisamos considerar, será que nós estamos influenciando ou será que nós estamos sendo influenciados? Deus deseja que eu, que você, que nós como igreja sejamos santos. Deus nos escolheu. Deus deseja com que nós sejamos santos e irrepreensíveis perante a sua palavra. Santos e irrepreensíveis perante Ele. E nós sabemos que a santificação, ela é um processo que tem esse início na nossa conversão, ela se inicia no dia que nós nos convertemos e ela continua durante toda a nossa caminhada com Cristo. Enquanto nós estivermos caminhando com Cristo diariamente, esse processo de santificação vai ocorrer de glória em glória e de fé em fé. E isso requer de nós, isso requer das nossas vidas uma mudança de comportamento e uma disposição para andarmos de acordo com os princípios do Senhor, de acordo com os princípios ministrados através da palavra de Deus. Então, diariamente, nós precisamos estar nesse processo de santificação, nesse processo de cada vez mais andar em santidade, em conformidade com aquilo que o Senhor nos ordena. Abramos a palavra de Deus no Evangelho de João, no seu capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler a porção do texto dos versos 14 a 17. Evangelho de João, capítulo 17. Os versos de 14 a 17. Eu peço que o nosso amado ministro Yuri faça essa leitura. João 17, de 14 a 17. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Aqui Jesus, na sua oração sacerdotal, orando ao Pai, disse: não os tire
do mundo. E ele pede, santifica-os na verdade, e finaliza dizendo, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nos fala que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Então Deus espera que através das nossas vidas, outras vidas sejam transformadas. Deus espera que através do nosso modo de agir, que através do nosso caráter, que através das nossas atitudes, o mundo conheça a Cristo. Através do nosso modo de agir, através do nosso modo de viver, nós levamos a palavra de Deus ao mundo. Nós podemos levar ao coração ferido o amor de Cristo, e esse amor tudo vai restaurar. Nós podemos levar a um mundo tão perdido o perdão de Cristo, e tudo o perdão de Cristo vai mudar. Por isso Jesus, orando ao Pai, disse, não os tire do mundo, porque o mundo, esse local tão caótico, é onde a igreja do Senhor, é onde eu, é onde você, é onde nós podemos fazer a diferença. E Jesus finaliza na sua oração falando, mas os guarde do mal. Jesus estava pedindo para que Deus nos guardasse do mal, da influência maligna do mundo, porque nós precisamos estar no mundo, mas não sermos influenciados pelo mundo. Tem um exemplo que eu achei sensacional. Enquanto eu estava estudando, eu encontrei esse exemplo, e o exemplo fala de um barco. Um barco fora da água perde ali parte do seu propósito, porque o propósito do barco é navegar. Se um barco não está na água, ele não está navegando, ele não está fazendo ali um dos seus propósitos, que é navegar. Mas se o barco, estando na água, a água começa a entrar no barco, o seu propósito também vai ser ali afetado, porque a partir do momento que a água começa a entrar no barco, o barco vai afundar, o barco vai naufragar. Então, assim também é as nossas vidas. Vamos imaginar que a igreja seja o barco. A igreja precisa estar no mundo, navegando, precisa estar no mundo ali para ministrar a palavra de Deus, precisa estar no mundo para ser o sal da terra, precisa estar no mundo para ser a luz do mundo, precisa estar no mundo para que através das nossas vidas, outras vidas sejam tocadas por Deus, outras vidas sejam tocadas pelo Pai, outras vidas sejam tocadas através da nossa vida. Mas nós não podemos, em nenhum momento, permitir com que o mundo, no caso, no exemplo, a água, entre no barco. Nós não podemos permitir em nenhum momento com que a água entre na igreja, com que o mundo entre na igreja. Nós devemos estar navegando, nós devemos ser luz, nós devemos ser sal, mas sem permitir com que o mundo entre na igreja. Porque caso nós venhamos a permitir com que o mundo entre na igreja, o nosso propósito de influenciar é altamente afetado. E em vez de influenciarmos, nós estaremos sendo influenciados. Nós precisamos andar no mundo, nós precisamos estar no mundo, mas em vez de sermos influenciados, que nós venhamos a influenciar, que nós venhamos a salgar a terra, que nós venhamos a iluminar o mundo. Jesus andou e esteve com pecadores. Nós pegamos os evangelhos, nós vemos o ministério de Jesus, e durante o ministério de Jesus, ele andou, ele esteve ali com pecadores. Porém, em nenhum momento Jesus permitiu ser influenciado. Do contrário, Jesus ali não acobertava os erros dos pecadores. A mensagem de Jesus, ela era confrontadora e trazia à tona o arrependimento. Jesus, ao se encontrar com pecadores, Jesus, ao andar com pecadores, Jesus, ao encontrar pecadores durante a sua caminhada, todas as vezes, ele ministra a palavra, ele perdoa, ele liberta e ele adverte. Vai e não peques mais. Jesus ali estava trazendo a palavra de Deus, estava ali iluminando, estava ali salgando o mundo, estava ali iluminando a escuridão. Jesus, ao se deparar com uma mulher pego em flagrante adultério, liberta-a daquela situação, perdoa e finaliza. Vai e não
peques mais. Embora Jesus estivesse ali com aqueles homens e com aquelas mulheres que eram pecadores, ele claramente veio para libertá-los do pecado. Jesus em nenhum momento fica junto com eles para acobertar o pecado, para lhe acolher, para falar, não tem problema, não está tudo bem. Do contrário, Jesus vem para confrontar, vem para libertar, vem para perdoar e principalmente para salvar. Jesus vem para jogar a luz onde havia escuridão. Jesus vem para trazer o sal à terra. Jesus vem para libertar aqueles que viviam em pecado. Jesus, ele durante todo o seu ministério seguiu influenciando pessoas. Jesus, durante todo o seu ministério, influenciou a mudança de vidas, trazendo luz e jamais sendo influenciado pelos valores, pelo comportamento ou pelo sistema do mundo da época. Do contrário, Jesus veio para confrontar, Jesus veio para libertar, Jesus veio para perdoar. Em Mateus, no seu capítulo 5, a igreja pode abrir? Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, nos versículos de 14 a 16, porção do texto bíblico conhecidíssima pela igreja. Peço que o nosso ministro Ed faça essa leitura. Mateus 5, de 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Uma passagem bíblica conhecidíssima pela igreja, onde Jesus fala que nós somos o sal da terra no versículo anterior, e na porção do texto lida, ele afirma que nós somos a luz do mundo. Então, Deus nos elegeu, Deus nos chamou para fazermos a diferença. Deus nos chamou para sermos a luz em meio à escuridão. Deus quer que a luz dele em nossas vidas atinja outras vidas, que a luz dele em nosso ser atinja o mundo, que a luz dele brilhe em nossas vidas e assim outras vidas, aquelas que ainda estão na escuridão, venham a conhecer e glorifique o Pai. Quando levamos isso a sério, quando nós entendemos essa missão, quando nós entendemos esse propósito da igreja, isso significa que nós devemos passar a influenciar e jamais sermos influenciados. E isso vai fazer total diferença no nosso estilo de vida. Isso vai fazer diferença na forma como nós vamos nos portar, nas formas como nós vamos agir, nas formas como nós vamos nos comportamentar. Porém, percebemos que algumas pessoas, ao longo da caminhada, ao invés de influenciarem os demais, ao invés de influenciar o mundo, se permitem ser influenciadas. Pessoas que estavam em nosso meio, pessoas que estavam na congregação, permitem com que a água, permitem com que o mundo entre em suas vidas, entre no seu coração, entrem na sua rotina, entre no seu cotidiano, e a partir do momento que o mundo vai entrando, a partir do momento que no exemplo do barco, a água vai entrando, o propósito dessa pessoa de ser a luz do mundo, o propósito dessa pessoa de ser o sal da terra, o propósito dessa pessoa de influenciar passa a ser afetado, porque ela está sendo influenciada. Algumas pessoas permitem com que o amor do mundo falassem mais alto e passam a ser influenciados pelo mundo e não influenciar o mundo a seguir a Cristo. E para que isso não aconteça em nossas vidas, para que isso não aconteça nem comigo e nem com você, nós precisamos diariamente ter contato com Cristo Jesus. Nós precisamos diariamente ter contato com a luz. Nós precisamos diariamente termos contato com Deus. Nós precisamos diariamente sermos expostos à luz de Cristo. Nós precisamos diariamente sermos expostos às Escrituras. Nós precisamos diariamente ter uma vida de
louvor e adoração. Nós precisamos diariamente ter uma vida de oração. E através disso, através dessa vida espiritual, através dessas disciplinas espirituais, a luz de Cristo brilhará em nossas vidas. A luz de Cristo brilhará em mim, brilhará em você. E a partir do momento que essa luz brilhar em nossas vidas, nós influenciaremos o mundo. Devemos sempre estar em contato com o Senhor, devemos sempre estar em contato com o Pai, para que, ao termos o contato com Ele, nós venhamos a receber a palavra de Deus em nossas vidas diariamente. E a partir do momento que nós recebemos, nós passamos a viver. E quando nós passamos a viver a palavra de Deus, nós começamos a fazer a diferença. Nós começamos a fazer a diferença para as pessoas ao nosso redor, para as pessoas da nossa casa, para as pessoas da nossa família, para pessoas do nosso trabalho, para pessoas da nossa escola, da nossa faculdade, do nosso convívio. Então nós precisamos diariamente termos contato com o Senhor para que a luz dele brilhe em nossas vidas e nós venhamos a iluminar as vidas que ainda estão na escuridão. Mas, lamentavelmente, nós vivemos em meio a uma geração que não quer ter o relacionamento diário com Deus, que não quer ter esse contato diário com a luz, que não quer ter esse contato diário com a palavra e acredita que está tudo bem. E acredita que está tudo certo, e acredita que a sua vida vai ser um mar de rosas, que nada vai acontecer, que não precisa se ler, que não precisa se ouvir, que não precisa se adorar, que não precisa cantar louvores, que não precisa orar, e está tudo bem, e está tudo certo, e está tudo correto, quando na verdade nós sabemos que não é assim que funciona. A palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 15, versículo 33, nos diz: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Algo que a psicologia descobriu recentemente, a palavra de Deus já nos conta e adverte há muito tempo atrás. Recentemente, porque a psicologia das ciências, dos estudos, é a mais recente. Surgiu cerca de 200 anos atrás. E a psicologia hoje fala que o ser humano tem uma tendência comportamental de imitar, de replicar comportamentos que ele observa, que ele convive. A psicologia fala que se você vive com 4 pessoas que reclamam da vida, todo dia você tem contato com essas 4 pessoas, e elas reclamam, a tendência é com que você seja a 5ª pessoa. Se você convive com 4 pessoas que todo dia comem pão com manteiga, a rotina da pessoa das 4 é comer pão com manteiga, pão com manteiga, pão com manteiga, você podia nem comer pão com manteiga, mas a partir dali você vai começar a comer pão com manteiga, porque as companhias, e quando se trata de uma má companhia, ela vai corromper um bom costume. E nós vemos isso principalmente em crianças e em jovens. É muito normal com que uma criança, ela está ali na sua casa de 1 a 2 anos, perfeita, não está fazendo nada. Fez 3 anos, foi para a escola, ela começa a conviver com outras crianças, ela começa a conviver com outros seres ali, outros pares dela. E comportamentos com que ela não tinha, ela passa a ter. Por quê? Porque ela está imitando um comportamento, ela está replicando um comportamento. E isso é natural do homem. Nós vemos, às vezes, os jovens. Um jovem faz uma coisa, aí outro jovem faz a mesma coisa, e o outro jovem a mesma coisa. E quando vê, parece que todos os jovens são iguais, porque eles simplesmente estão replicando um comportamento. Isso acontece, e isso é até um comportamento natural. A ciência fala que até os 25 anos é natural com que você se comporte baseado em comportamentos que você vê. É por isso que a gente vê muitos pais igual aos filhos, muitos filhos iguais aos pais, melhor dizendo, porque o filho nasceu, viu seus pais ali tendo aquele tipo de comportamento. O meu pai fala muito, eu falo muito. O meu pai fala alto, eu falo alto. E assim nós vemos séries de comportamentos, se a gente for pegar cada pai e filho aqui da igreja, filhos até crianças pequenos replicam exemplos dos pais que já são adultos. Os filhos replicam exemplos dos pais por capturar essa visão comportamental. E jovens e crianças replicam comportamentos por essa sequência comportamental. Eu lembro na minha juventude de imitar várias e várias coisas por conta dos meus colegas. Poderia ter ouvido alguns conselhos e não ter imitado algumas coisas. Teve várias tendências e modas que eu me apeguei com todas as minhas forças
e hoje em dia não significam nada. Eu, por exemplo, tenho uma tendência que teve, que foi do óculos Ray-Ban. O Ed vai se lembrar, teve uma época na igreja, tinha um Ministério das Crianças, todas as crianças compraram um óculos Ray-Ban, porque era colorido, era bonito, todo mundo gostava. Eu não tinha um óculos Ray-Ban, eu nem usava óculos de sol, eu nunca tinha tido um óculos de sol, mas eu falei desesperado, pai, eu preciso de um óculos Ray-Ban. Por quê? Tu vai sair na rua, tu vai ficar olhando para o sol? Não, eu preciso ter. A gente trazia o óculos Ray-Ban de noite para a igreja para tirar foto no final do culto. Era necessário? Se precisava? Não. Era um comportamento replicado. Depois do óculos Ray-Ban, eu tive a tendência de querer Nerf. Quando eu quis uma Nerf, quem não sabe que a Nerf é uma arminha de dardo. Quando eu quis a minha Nerf, meu Deus, eu passei a estudar qual era a melhor Nerf. Eu ia no YouTube, gastava horas do meu dia. Melhor Nerf. A Nerf que atira mais rápido. A Nerf que atira mais longe. A Nerf que recarrega mais rápido. E eu passei meses estudando para comprar a melhor Nerf. Eu lembro quando meu pai me deu a Nerf, eu dormia com a Nerf. Eu ia para minha cama, eu levava a Nerf, cobria a Nerf, colocava do meu lado para dormir. Porque aquilo era necessário, aquilo era útil? Não, era uma tendência comportamental. Todos os meus amigos tinham, eu queria ter, e eu seguia aquela tendência. Depois da Nerf teve uma pior, porque essa me custou muito dinheiro, que foi Battle Scenes. É um jogo de cartas. E o jogo de cartas custava R$25, 25 cartas. Eu gastei muito dinheiro com isso. Eu lembro que eu deixei de comer na escola, o papai me dava mesada para lanchar, eu não lanchava, passava fome. Na época eu era gordinho, então eu passava fome real na escola, para comprar cartinha para ficar jogando. Eu lembro que eu gastei muito dinheiro. Eu acho que quando eu gastei, salvo engano, uns R$200, meu pai falou, isso é um absurdo, tu não está comendo na escola para gastar com cartinha, daqui a pouco essas cartinhas vão ficar tudo guardadas. Eu falei, não, isso aqui é um investimento. Daqui a pouco eu vou poder vender, as cartinhas vão valer muito dinheiro. Agora que eu fui me casar com a Kézia, eu fui tirar algumas coisas do meu quarto, lá estavam as cartinhas embaixo da cama, numa caixa de sapato. Falei, nossa, eu poderia ter esses R$300 agora, iam ser muito úteis. Mas nós, como seres humanos, temos essa tendência, ainda mais nós como jovens, ainda mais as nossas crianças, temos essa tendência comportamental, de querer imitar comportamentos, de querer imitar tendências, de querer imitar aquilo que é visto, aquilo que é falado, aquilo que é repetido. Às vezes nós vemos um amigo com algo e queremos aquele algo. Às vezes nós vemos alguém fazendo um comportamento e queremos replicar aquele tipo de comportamento. Mas nos exemplos citados aqui, pelo menos nos exemplos que eu citei aqui agora, nenhum deles foi pecaminoso. No máximo foi danoso ali financeiramente, porque eu tive que gastar dinheiro com A, B, C ou D, mas nenhum deles me fez pecar, nenhum deles me fez tropeçar. O problema é quando as nossas amizades, o problema é quando os nossos relacionamentos, o problema é quando os nossos amigos fora da igreja, os nossos amigos que são do mundo, passam a nos influenciar para atitudes pecaminosas. O problema é quando os nossos relacionamentos mundanos passam a nos afetar e nos fazem pecar, como Aminon teve ali com Jonadab. Eles caíram num pecado por conta de um conselho, por conta de uma má indicação, por conta de algo que Jonadab falou. Aminon pecou. Aminon ouviu um conselho errado, Aminon ali seguiu um conselho que não era correto e caiu em um pecado que trouxe consequências terríveis para a sua vida e para a sua família. A questão não é comportamentos pequenos como esses que eu trouxe de exemplo aqui. A questão é quando, por amizades, a questão é quando, por um grupo de amigos, a questão é quando, por colegas de classe, algumas pessoas que estão, de repente, na nossa sala de trabalho, na nossa sala da faculdade, na nossa sala da escola, nós passamos a ter um comportamento mundano. Ao invés de nós levarmos a luz para a escuridão, nós permitimos com que a escuridão entre em nossas vidas. Ao invés de nós levarmos a luz de Cristo, nós permitimos com que a luz do mundo entre em nossas vidas. E nós precisamos ter extrema atenção com isso, e nós precisamos ter extremo cuidado com esse tipo de situação, porque como já foi falado, o comportamento, esse convívio diário, vai acabar nos arrastando. Se nós não temos uma vida diária com Deus e temos uma vida diária com padrões do mundo, a vida diária com o padrão do mundo vai acabar nos influenciando. Se nós não temos uma vida de leitura da palavra, mas nós temos um encontro com um colega de classe que todo dia
fala alguma coisa errada, que todo dia fala alguma imoralidade, que todo dia mostra alguma coisa perversa, a nossa mente vai ficar condicionada nesse ciclo. E aí, em vez de nós sermos luz, nós vamos nos tornar escuridão. Então, como nós vamos combater isso? Como nós vamos combater esse contato? Como nós vamos permitir com que isso não aconteça em nossas vidas? Literalmente fazendo o que a palavra de Deus nos instrui. Nós precisamos ser expostos à luz de Cristo para que o mundo não venha a nos influenciar. Quando nós somos influenciados por Jesus, quando Jesus Cristo é a nossa referência e a nossa principal influência, o mundo não vai nos influenciar, porque a luz que está em Cristo é maior do que o mundo. Quando nós temos um contato diário com Deus, quando nós temos um contato diário com a palavra de Deus, quando nós alimentamos o nosso espírito, quando nós nos enchemos da palavra de Deus, quando nós estamos ali diariamente lendo e ouvindo a palavra, cantando e adorando o Senhor através dos louvores, quando nós estamos tendo ali uma vida de adoração, o mundo não vai nos influenciar, porque nós já estamos sendo influenciados por Cristo, nós já estamos sendo influenciados pela sua viva palavra. E a partir do momento que Jesus está em nosso coração, a partir do momento que a luz de Cristo está diariamente brilhando em nosso interior, nós começamos a iluminar. Nós precisamos ser, e nós começamos a ser, a luz do mundo verdadeiramente. Tem um exemplo que eu já trouxe aqui, e é um exemplo glorioso. Se nós pararmos para pensar, o sol, ele ilumina. O sol ilumina o dia. E se nós pararmos para pensar, a lua ilumina. A lua ilumina a noite. Mas o sol, ele tem a sua própria luz. O sol, ele brilha constantemente. O sol, ele tem a sua própria luz. E por isso ele brilha. Mas a lua, ela não tem luz. A lua, ela só brilha por conta da luz do sol que reflete nela. Isso faz com que a lua brilhe e seja luz e ilumine a noite. E assim é nas nossas vidas. Por si só, nós não temos luz, mas quando nós somos iluminados por Cristo, quando nós somos iluminados pela palavra de Deus, quando nós somos iluminados pelo Pai, quando Ele nos resgatou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, a partir disso, Ele nos deu autoridade para sermos luz, Ele nos revestiu de poder para que venhamos a ser luz, Ele nos revestiu de toda sorte de bênçãos para que nós venhamos a iluminar aqueles que ainda andam na escuridão. Então, como nós vamos minar a influência do mundo nas nossas vidas? Vamos minar essa influência, trocando uma possível influência do mundo pela influência de Cristo. Nós vamos nos debruçar sobre a palavra de Deus. Nós vamos diariamente ter contato com a luz de Cristo, porque quanto mais contato nós tivermos com a luz, quanto mais próximos nós estivermos da luz do Senhor, mais a luz de Deus resplandecerá em nossas vidas, mais a luz do Senhor brilhará em nosso interior, e conforme a luz de Deus brilhar em nossas vidas, nós iremos iluminar outras vidas, e nós fazemos isso praticando a palavra, ouvindo a palavra, tendo um bom testemunho, pregando a palavra muito além dos nossos lábios, mas com as nossas atitudes, nos revertindo de toda a armadura espiritual, nós vamos levar a luz de Cristo ao mundo. E essa é a nossa responsabilidade em relação ao Evangelho. Essa é a nossa responsabilidade como igreja. É levar o sal, é levar a luz, é ser o sal, é ser a luz, é salgar a terra, é iluminar o mundo. Que o nosso testemunho, que o nosso caráter, que o nosso estilo de vida venha a influenciar os outros, que o nosso estilo de vida, que o nosso caráter venha influenciar os nossos amigos e que eles possam ver e falar, nossa, essa pessoa é diferente, ela tem uma alegria que eu não entendo. Nossa, essa pessoa é diferente, ela tem uma paz que eu não entendo. Nossa, essa pessoa é diferente, ela tem uma mansidão e uma paciência que eu não entendo. Nossa, essa pessoa é diferente, está tudo dando errado, mas para ela é como se tivesse
tudo certo. E através do nosso caráter, através do nosso estilo de vida, outras vidas serão tocadas. E essas vidas que estão na escuridão irão conhecer e glorificar ao Pai. Que nós venhamos, a partir de hoje, com a nossa vida, verdadeiramente influenciar outras vidas. Que nós venhamos influenciar os nossos amigos, que nós venhamos a influenciar a nossa família, que nós venhamos a influenciar os nossos pares no trabalho, que venhamos a ser a luz do mundo, que venhamos a ser o sal da terra, que não venhamos jamais sermos influenciados pelo mundo, mas que venhamos sempre a influenciar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina e instrui. Amém? Chama o Ministério de Louvor. Essa foi a palavra de Deus.